Olá, tudo bem com você? Ao longo desse ano, você teve dificuldade com a questão do distanciamento? Foi difícil para você não poder abraçar, tocar, beijar algumas pessoas que você ama, que você gostaria de estar junto, fazendo algumas atividades muito próximas e de repente não foi possível? Você teve essa experiência ao longo desse ano? Infelizmente, né, eu conversei com muitas pessoas e eu mesmo senti necessidade de tocar em algumas pessoas, de estar abraçado com outras pessoas e não foi possível por causa dessa medida de distanciamento. No Velho Testamento, no livro de Levíticos, capítulo 13 e 14, existia uma medida bíblica, uma determinação bíblica, que provocava o distanciamento de uma pessoa para com outras. Quando uma pessoa adquiria uma doença de pele, muitas vezes, né, naquela época, eles não sabiam diferenciar o que era contagioso do que não era. Então, muitas vezes era examinado e se fosse constatado que a doença era lepra, o leproso teria que ficar isolado da sociedade. Ele não poderia manter contato com as pessoas. E só depois da sua cura, só depois que ele fosse curado, se ele fosse curado, ele se apresentaria a um sacerdote. O sacerdote, verificando, examinando a sua pele, percebesse que ele realmente foi curado, ele poderia ser reintegrado à sociedade. Caso contrário, ele passaria a vida inteira isolado das pessoas. Algo que temos experimentado de uma certa maneira este ano e não tem sido muito agradável, não é mesmo? Eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 17. A partir do versículo 11, a Bíblia nos conta a história de 10 leprosos. Acompanhem comigo Lucas, capítulo 17, versículo 11. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância. Então, o versículo 12 mostra que esses leprosos ficaram a certa distância, não se aproximaram muito de Jesus, como eu já disse, porque era proibido. Versículo 13: E gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Eles, de alguma forma, ficaram sabendo que Jesus tinha se aproximado da cidade dele, estava passando pela cidade deles. E esses 10 leprosos, conversando um com o outro, falaram: Olha, ouvimos dizer que Jesus tem curado alguns cegos, alguns aleijados. Jesus tem restituído a saúde de tanta gente que estava até com doenças de nascença, impossibilitadas de cura. Será que ele não consegue nos curar? Será que ele não consegue restabelecer as nossas peles, a nossa lepra, e com isso podemos ser reintegrados à sociedade, às nossas famílias, os nossos amigos, aos nossos trabalhos, voltar a ter uma vida digna? Com isso, então, esses leprosos se aproximaram de Jesus e clamaram a Jesus, né? Mestre, tem piedade de nós. O que Jesus fez diante do clamor desses homens? Versículo 14. Ao vê-los, Jesus disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes. Jesus falou para eles: Olha, vão até os sacerdotes. Mas como ir até os sacerdotes se eles não estavam curados? Geralmente os leprosos se apresentavam aos sacerdotes para mostrar que estavam curados e
depois serem reintegrados à sociedade. Porém, Jesus disse: vão. E o versículo 14 termina dizendo: enquanto eles iam, foram purificados. Como você pode imaginar essa cura? Eu não sei, quando eu fecho meus olhos e tento imaginar essa cena, eu vejo esses 10 leprosos caminhando, e à medida que eles iam caminhando, e talvez até conversando um com o outro, como que ele manda a gente se apresentar ao sacerdote se... Nossa, olha, a minha pele está se transformando. Olha, as minhas cartilagens que haviam sido deterioradas agora estão surgindo orelhas, surgindo nariz, surgindo dedos, e eles foram curados. Depois de um certo momento caminhando ao encontro dos sacerdotes, os 10 leprosos olharam entre si e viram que estavam curados. Suas peles estavam como a pele de uma criança recém-nascida. Que alegria! Poderiam voltar a abraçar os seus filhos, a sua esposa, seus amigos, poderiam voltar a ter convívio com a sociedade depois de tantos anos de sofrimento. E o que esses 10 leprosos fizeram? Versículo 15. Um deles, quando viu que estava curado, voltou-se, louvando a Deus em alta voz. 10 leprosos, um deles voltou para Jesus para agradecer a Deus pela sua cura. Voltou já no caminho louvando a Deus em alta voz. Eu acho que o que esse texto quer chamar a sua atenção e a minha atenção é pela importância de sermos gratos. Gratos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer a Deus. Por que os outros 9 não voltaram? Talvez eles tenham as suas justificativas. Eu vou ter certeza. Deixa o sacerdote olhar e ver que eu estou realmente curado, para que realmente eu não me engane, que parece que é uma cura e não é. Não, deixa eu abraçar primeiro a minha família, os meus filhos, meus amigos. Depois eu volto para agradecer a Jesus. Quem sabe eu vou ter outra oportunidade de encontrá-lo. Eu não sei, você pode pensar aí em bons motivos ou em boas desculpas que esses homens podem ter dado para justificar eles não terem voltado para Jesus. Mas o versículo 16 mostra a reação de Jesus diante dessa situação. Versículo 16 diz que aquele leproso que voltou prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este leproso era um samaritano. Versículo 17 e 18. Versículo 18. Jesus diz: não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Por que Lucas destaca aqui que quem voltou era um samaritano? Quem eram os samaritanos? Na verdade, os samaritanos eram um povo que morava ali em Samaria, bem próximo ali de onde Jesus estava, e há muitos anos os samaritanos não se davam com os judeus. Samaritanos e judeus não se davam, principalmente porque os judeus viam os samaritanos como estrangeiros, como pagãos, como judeus que se misturaram a povos pagãos e, vamos dizer assim, contaminaram a sua etnia judaica. Com isso, a gente vê que a situação desses homens era tão degradante que 9 judeus estavam reunidos com esse samaritano e não se importavam com isso, porque eles se viam no mesmo barco. Mas o que o texto quer mostrar é que talvez quem poderia demonstrar uma ingratidão,
quem provavelmente eles não esperavam que voltariam para agradecer a Deus, seria o samaritano. Mas foi exatamente o samaritano e não os judeus que voltou dando gratidão a Deus, agradecendo a Jesus. Não existe nada pior diante de Deus do que um sentimento de ingratidão. Podemos dizer que a ingratidão é pior do que a lepra. Jesus se entristeceu por ver os 9 judeus não voltando para glorificar a Deus pela cura. Jesus se alegrou com a atitude de gratidão desse samaritano, a ponto que, no versículo 19, Jesus disse para ele: levante-se e vá, a sua fé o salvou. O ato de gratidão do estrangeiro redundou não somente na cura do seu corpo, mas também da sua alma. Com o fato daquele homem voltar, Jesus não só o curou, mas perdoou os seus pecados. Jesus está mais interessado em curar a nossa alma do que o nosso corpo. Jesus está mais interessado em nos dar o perdão dos pecados do que simplesmente uma cura física. Eu não estou dizendo aqui que Jesus não nos cura fisicamente. Sim, ele curou esses 10 homens. Mas mais do que curar, Jesus queria salvá-lo. Porém, só obteve perdão de pecados aquele que foi grato. Aquele que foi grato conseguiu algo a mais, além da cura, o perdão. Como está a sua vida hoje? Como foi esse ano para você? Eu posso generalizar dizendo que esse ano foi difícil para muita gente, ou talvez para todo mundo. Mas você e eu, nesse dia, estamos sendo desafiados a sermos gratos a Deus. Você e eu estamos sendo desafiados a examinar as nossas vidas e ver que, apesar de dificuldades, nós tivemos bênçãos. Apesar de momentos difíceis, Deus nos protegeu, Deus nos livrou, Deus nos curou de algumas situações. E mais do que isso, você e eu somos convidados a mais do que ser curados, a sermos salvos por Jesus. Você que está ouvindo essa mensagem, você já tem um compromisso verdadeiro com Jesus? É Jesus o seu Senhor e Salvador? Você se relaciona diariamente com Ele? Se você ainda não tem esse relacionamento, mais importante do que você ter uma cura física é você ter o perdão dos seus pecados. Jesus está pronto para curá-lo de dentro para fora. Jesus está pronto para transformar você em um discípulo de Jesus. Por favor, aceite-o como Senhor e Salvador da sua vida. Faça dele o seu Senhor e Mestre. A ingratidão é pior do que a lepra. Estar distante de Jesus é pior do que estar leproso. A lepra física era terrível, mas a lepra espiritual, que é o pecado nos afastando de Deus e nos mandando para o inferno, é pior do que qualquer outra coisa. Deus já nos deu muito mais do que merecemos, que é Jesus Cristo morrendo numa cruz por mim e por você. O que ainda mais podemos exigir de Deus? O que ainda mais podemos querer que Deus nos dê? Mas mesmo assim, eu tenho certeza que se você orar a Deus, se você clamar a Deus, Deus vai te abençoar ainda mais. Mas comece do ponto de gratidão. Comece do ponto agradecendo a Deus por que Ele tem feito e transformado em sua vida. E eu tenho certeza que Ele fará muito mais, como aconteceu com esse leproso, que a partir do ato de agradecer a Deus pela cura física, ele foi curado espiritualmente. E que o Senhor te abençoe, para que ainda no restante desse ano, ou até mesmo nesse próximo ano que
daqui a alguns dias se inicie. Deus possa abençoar a sua vida física e espiritualmente. Amém? Se você realmente gostou dessa mensagem, se essa mensagem tocou no seu coração, sinta-se à vontade para compartilhá-la com teus amigos, teus parentes, pessoas que realmente você sinta interesse em compartilhá-la. Se você não está inscrito no meu canal, sinta-se também à vontade para se inscrever, para ativar o sininho e todas as vezes que uma nova mensagem for publicada, você terá acesso à mesma. Que Deus te abençoe.